60ª sessão ordinária do terceiro ano legislativo da 18ª legislatura. Submeto à discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificações, a declaro aprovada. Convido o vereador João Fiamoncini para que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. A palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Salmo 33, 4. Obrigada, vereador João. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Reunião ordinária do dia 17 de setembro de 2015. Mensagem recebida do Executivo. Mensagem número 102, encaminha projeto de lei número 143/2015, que aprova as alterações do anexo formulário 1, identificação de programa do anexo de programas de apoio administrativo e do anexo de programas finalísticos do Plano Plurianual 2014-2017. Ofícios enviados, ofício número 136/2015 para Dieter Jansen, encaminha indicações. Número 137/2015 para Dieter Jansen, encaminha projetos de lei aprovados. Matéria do Legislativo, projeto de lei ordinária número 144/2015, de autoria do vereador João Alércio Fiamoncini, denomina via pública. Indicações do vereador Eugênio José Jurazek, número 405/2015, providenciar a limpeza e roçagem ao longo da rua Feliciano Bortolini, bairro Barra do Rio Cerro. Indicação número 406/2015, providenciar a pintura de forma imediata das faixas de acostamento e faixa central da rua Feliciano Bortolini, bairro Barra do Rio Cerro. Número 407/2015, providenciar a pintura da faixa de pedestres na rua Berta Veig, localizada em frente à panificadora da Vonete, bairro Jaraguá 99. Do vereador Jefferson Luiz de Oliveira, número 404/2015, providenciar estudos para a instalação de um guarda-reio na rua Luiz Espésia, na parte da rua sem pavimento, no bairro Jaraguá Esquerdo. Número 408/2015, providenciar a limpeza de bocas de lobo e construção de base para as mesmas ao longo da rua Luiz Espésia, no bairro Jaraguá Esquerdo, rua que dá acesso ao Clube Acaraí. Indicação número 409/2015, providenciar a pavimentação asfáltica da rua Alberto Maiocchi, loteamento Firenze, no bairro Chico de Paulo. Obrigada, secretário. Agradecemos aos munícipes que prestigiam os nossos trabalhos aqui na sessão, bem como aqueles que nos assistem pela TV e internet. Está aberta a ordem do dia. Vereador Arlindo Rincos. Senhora Presidente, senhores vereadores, aos munícipes que aqui estão, boa tarde. Quero falar um pouquinho com relação que eu li no jornal hoje, no jornal O Folha, com relação às greves que nós temos hoje no estado de Santa Catarina. Continua ainda a greve do INSS, que já está aí desde julho. Temos também a greve da IFSC. O que me chamou a atenção foi novamente a greve dos Correios. Como diz na reportagem aqui da Folha, que eu estava lendo, nos Correios a greve foi deflagrada em todo o país. Desde ontem as atividades foram paralisadas e a classe reivindica mudanças de carga horária, alteração de horários, entregas matutina e a entrega de correspondência em cidades com populações inferiores a 50 mil habitantes ocorra apenas 2 vezes por semana. Muito bem. O que me leva a falar agora nesse momento na tribuna, que em maio nós tivemos já na cidade de São José, conversando lá com o gerente regional, e tivemos a promessa de um retorno dele aqui para Jaraguá do Sul, para apurar os problemas que aqui acontecem na agência aqui de Jaraguá do Sul.
infelizmente, até agora, estamos esperando o retorno dele. E é lógico, quem é o maior prejudicado com tudo isso é a população da nossa comunidade de Jaraguá do Sul e de Santa Catarina, pelo péssimo trabalho que está sendo feito pelos Correios em Jaraguá do Sul. Tivemos a promessa naquele momento que tivemos em São José, que teríamos um concurso público para os entregadores de cartas, né? E até agora nada. Estamos já chegando praticamente no mês de outubro e provavelmente não acontece. Isso eu digo, estamos sem resposta, sem solução, e agora essa nova greve deflagrada pelos Correios. E o concurso também é uma promessa. E a comunidade sofre com a falta da entrega de correspondências em Jaraguá do Sul. Isso é um descaso. Isso é lamentável. Não posso definir a situação, a não ser como lamentável. Deixo aqui esse registro e vamos continuar cobrando para que realmente nós temos um trabalho mais eficiente dos Correios. Eu digo aqui para o Jaraguá do Sul, mas como toda a Santa Catarina. Naquele momento, também pelo gerente João, se não me engano, o nome, salvo, ele prometeu que ele entendia que Jaraguá do Sul era a situação mais grave de Santa Catarina, a falta de entregadores de carta e de correspondência, devido ao grande aumento que nós tivemos aqui na nossa cidade nos últimos anos de correspondência. 30 segundos. E agora a gente vê no jornal que realmente eles vão entrar em greve, deixando a população à mercê de correspondência, chegando correspondência atrasada, muitas vezes boletos ou muitas vezes carnê, como nós tivemos aqui na Câmara de Vereadores, uma audiência pública com relação aos Correios. Muitos apresentaram os carnê que foram entregues 30 dias depois, 40 dias depois do vencimento, e aonde que ficou ao munícipe pagar essa multa ou deixar de ganhar um desconto, muitas vezes, naquela prestação que ele fez. Então, eu só lamento que isso está acontecendo e tem um descaso por parte dos Correios. Muito obrigado. Vereador Eugênio Jurazek. Senhor presidente, senhores vereadores que nos assistem, vou falar um pouquinho das nossas academias. A gente tem uma reunião com a Associação do Bairro. Eles acharam que está errado o negócio das nossas academias, 3 indicar e 4 indicar. Nós tivemos um exemplo aí numa academia no Chico de Paula, que foi feito lá, e realmente as pessoas não usaram aquilo lá. Então tem muitas academias que são instaladas nos bairros e não são usadas, Natália. São 3, 4 pessoas que estão lá, e é feita aquela estrutura de cimento, tudo, então é desperdício para o nosso município, né? Nosso dinheiro está ali. E as pessoas sugeriram, Natália, que fosse através de um abaixo-assinado, que a Associação de Bairro fizesse uma reunião e que fizesse que as pessoas, né, achassem o local onde tem mais fluxo de gente, onde as pessoas vão usar mais, porque tem muitas academias abandonadas. Né? Então, como aconteceu com essa, tem várias por aí, eu acho que está na hora da comunidade começar a decidir as academias, tanto é nos parquinhos também. Então, tem comunidades grandes que não tem academia, tem comunidade com 10, 12 moradores lá, tem uma academia que não está sendo usada. Aí vai tirar aquela estrutura, já arrebenta tudo, o parafuso não é o mesmo, já vira uma bagunça. Então, eu acho que quem tem que decidir realmente é a Associação do Bairro, porque estão ali representando o nosso povo. Então, acho que a Natália, aquela academia lá na Figueira ficou muito bom lá. Eu passei lá, muita gente lá, porque ficou numa via, todo mundo passa ali, não só aquela, mas tem muitas aí que foi instalada e não está sendo usada. Então, é dinheiro público que está ali e não tem como usar, porque não tem público. Né? Eu falo no nosso túnel também, hoje fui à prefeitura fazer as visitas, né, de Rones, e a gente realmente vai fazer uma reforma naquele túnel, Natália. Eu não esperava que estava tão feio. Roubaram as luminárias,
não tem as mulheres com medo de passar lá embaixo, não tem um corrimão, está realmente, e desde que foi construído, e nunca foi feita uma reforma, não foi pintura. Na frente da VEG, porque foi feita uma pintura, mas falta eliminar, a VEG está cuidando. Cheguei lá, a zeladora da VEG estava ajudando lá, inclusive, então, a nossa empresa ali, né, de grande porte, né, que nem a VEG, né, olhando para a nossa comunidade, mas lá a gente também fizemos um relatório, já mandamos para lá, para que a gente faça tudo uma operação só, porque daí fazemos um trabalho só. Muito obrigado. Continua aberta a ordem do dia, vereador Jefferson de Oliveira. Senhora Presidente, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham. Senhora Presidente, eu gostaria que colocasse nas indicações 404 e 408 em votação no dia de hoje. Refiro o vosso pedido, nobre vereador. Senhor Presidente, também complementar um pouquinho a fala do nobre vereador Eugênio Jurazek. A única academia que tinha no Chico de Paula foi colocada enquanto eu era presidente da Fundação de Esportes, num terreno de aproximadamente 2 a 3 mil metros quadrados, até porque o Chico de Paula hoje ele não possui nenhuma área de lazer da prefeitura. Infelizmente, a gestão, quando assumiu, não deu continuidade, porque nesse espaço que havia essa academia, e inclusive a base foi feita pela comunidade, e simplesmente foi arrancada, poderia lá ter sido construído sim um campinho de futebol de areia, poderia ter sido construído um parquinho, poderia ter sido puxado iluminação, poderia fazer uma pistinha de bicicleta para a piazada poder brincar, e o Chico de Paula hoje ele não tem uma área de lazer. Infelizmente, um bairro como o Chico de Paula hoje ele não tem uma área de lazer. E a academia foi tirada para colocar num pequeno espaço lá na igreja, onde não tem como se construir ou se aumentar aquele espaço para algum lazer da comunidade. Então, é um espaço muito bom. Inclusive tem a horta comunitária agora naquele terreno que havia essa academia. E além da horta comunitária, ainda tem espaço para se fazer sim um parquinho, voltar a academia lá naquele espaço. E digo assim, um espaço que é bem feito, não importa a distância. As pessoas vão. Eu acho que o importante é a qualidade das coisas que são colocadas lá e o que tem para as crianças brincar. Hoje o Chico de Paula, infelizmente, não tem nenhuma área pública para se fazer uma área de esporte. Vereadora Maria do Sarte. Senhora Presidente, boa tarde, senhores vereadores, demais presentes a essa sessão. Senhora Presidente, eu retorno a esta tribuna a pedido de moradores da região da rua Joaquim Pinsiger, lá em Rio Ramos, alguns agricultores daquela região, vereador Eugênio, têm muita dificuldade com alguma parte de infraestrutura, especialmente na canalização de água para as arrozeiras. Eu seria redundante demais, vereador Pedro Garcia, porque já pedi demais para a Secretaria da Agricultura para que tomasse providências em relação àquilo ali. Então eu volto e invoco aí, vereador Eugênio, vereador Pedro, para mim não ter que retornar à Prefeitura, pedir a mesma coisa de novo, que se faça algum trabalho no sentido de colocar a tubulação que já está lá e que se canalize as águas, porque o pessoal não vai ter nem como plantar arroz. Então, nós temos que ter um pouquinho de sensibilidade que isto é prioritário. Isso faz parte de um movimento econômico, isso faz parte de uma atividade de trabalho e que é muito simples de ser completada. Então, eu peço as providências e que a gente se organize para que isso venha a ser sanado o mais breve possível. Continua aberta a ordem do dia. Vereador Pedro Garcia. Senhora Presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que nos acompanha. A pedido do vereador Josimar, eu trouxe aqui hoje algumas ações sobre a regularização de loteamentos.
ações através do programa Lar Legal, aquele convênio que é do governo do Estado, que tramita através de via judicial, também com parceria dos moradores, empresa designada, prefeitura, e o judiciário envolvendo os seguintes loteamentos. Está em tramitação o Alcibiades de Souza, que é o loteamento de Souza em Três Rios do Norte, tem 300 chão. Pedro Flor, 45 lotes, também em Três Rios do Norte. Doris Becker, 30 lotes em Três Rios do Norte. Hilário Choquete, 35 lotes no Ribeirão Grande. Bartolomeu Pedro, 45 lotes na Ilha da Figueira. E Ribeirão das Pedras, 45 lotes no Ribeirão das Pedras. Esses loteamentos são daquele do Lar Legal. Também através da Lei 11.977, que é Minha Casa Minha Vida, que é entre moradores, prefeitura e registro de imóveis, está em andamento os loteamentos Epídio Coelho, com 30 lotes na Vidalense, o Divinópolis, 150 lotes Ilha da Figueira, Renato Marquardt, Ribeirão Cavalo, 40 lotes, Jurandir Choquete, 30 lotes no Ribeirão Cavalo, Ludwig Gadotti, o loteamento Gadotti, também no Ribeirão Cavalo, 40 lotes, Manuel Celso Pitts, 30 lotes na Ilha da Figueira, a Lourdes de Assis, lá em Três Rios do Norte, o loteamento da Dona Lourdes, 30 lotes, Ela Bier Rasch, 30 lotes na Barra do Rio Cero, Renato Campreguer, 40 lotes em Santa Luzia, e também do Seu Miller, 15 lotes no Rio da Luz. E tem outros ainda em andamento, mas que vão ser iniciados. Esses já estão em andamento, tanto do Lar Legal como também esse da Minha Casa Minha Vida, eles estão já, alguns em fase final, mas todos já em andamento, aqui já, alguns já pronto toda a medida, os moradores estão pagando para medir, já tudo adiantado. E são áreas também, para dizer que áreas interditadas para a Defesa Civil não podemos mexer, né? E o que mais dificulta nesses loteamentos, após essa medida, sempre é a negativa de tributos. Tipo o loteamento Souza, não sei quanto, mas não é menos de 300 mil que se tem de tributos em aberto, principalmente asfalto, IPTU e coisas semelhantes. E na maioria deles, nós temos tributos em aberto, e quando você vai pensar numa escritura, alguma coisa assim, e fala que precisa de uma negativa de débito, pronto, para tudo. Mas mesmo assim, como aqui também Prefeitura e o Judiciário, essas do Lar Legal, todos estão bem encaminhados e bem adiantados. Obrigado. Vereador Josimar de Lima. Senhora Presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, o Pedro, eu te agradeço pelo esforço e até por trazer a informação, mas o importante para nós, Pedro, seria saber que pé que está. Porque encaminhado, Pedro, quando eu trabalhei na negociação fundiária, eu vou dar um exemplo de Divinópolis. Tem família Kaiser e Davis. Família Kaiser, deixamos tudo aprovado, só faltava registrar no cartório. A família Dreves foi que teve a senhora lá da família, faleceu, entrou em inventário, parou tudo. Do Souza, por exemplo, que tu falou também aqui, tem a questão da dívida, tem, lógico que tem, mas teve loteamentos, Pedro, conforme foi dito, que foi inclusive rateado um valor e está cobrando dos munícipes. Mas se sabe que tem essa dívida. Então está cobrando uma coisa que no final não vai conseguir concluir. Então o que importa para nós, Pedro, é saber que pé que está. Já se começou de novo. Teve loteamento, por exemplo, que nós deixamos aprovado na prefeitura, aprovado no cartório, aprovado no promotor, que vai para o promotor a parte ambiental, e estava no cartório só para abrir as matrículas. Isso foi iniciado de novo, então? Não foi dado andamento? Isso que nós queremos saber. Porque, por exemplo, lá o loteamento de Divinópolis ficou nessa fase. Todo aprovado e só faltava abrir a matrícula. Inclusive, teve o loteamento Valdecir Ropelato que nós deixamos aprovado. Em seguida, que o prefeito assumiu o seu mandato, ele apareceu com uma matrícula na mão, dizendo que tinha aprovado o loteamento, foi aprovado na gestão passada.
Foi abrir todas as matrículas lá. Então é isso que eu quero saber. Um exemplo, o Alcebiades, que, João, você me corrige se estiver errado, do Alcebiades, foi feito aquele trabalho também que cobrado dos moradores já sobre o andamento? Então, saber que pé que está e qual que é a previsão. Porque nós sabemos que é um trabalho muito difícil, presidente, não é tão simples assim. Tem loteamentos aí, loteamento, o Eugênio falou do Schmidt lá. E falou da necessidade daquele povo, como é de todos os outros. E é verdade, vereador Eugênio. Mas eu acompanhei de perto, uma boa parte das casas, senhor presidente, o Vinta conhece muito bem, estão à margem do rio, está passando no fundo das casas. E sem aquele recuo, não tem como ser aprovado, tem que ter um recuo de 30 metros. Então tem várias situações que vai se ter um esforço, vai se fazer um empenho, mas que não vai concluir no final. Então é uma preocupação até que as pessoas que vêm de Florianópolis, que querem resolver, e até com boa vontade, mais 30 segundos, presidente, para mim concluir, que até querem fazer, mas vão acabar cobrando da população e não vão terminar, vão pagar e não vão conseguir terminar o processo. Então, vereador, que possa fazer para nós que pé que está. Até se é possível concluir, que tem mais um ano e pouco de administração do prefeito, se vai conseguir concluir ou não. Obrigado, presidente. Vereador João Tramoncini. Boa tarde, senhora presidente, vereadores, comunidade, imprensa. Sobre os loteamentos irregulares, a gente sempre ia debatendo em relação a esses assuntos, desde quando a gente estava na Associação de Moradores lá do bairro Santo Antônio, no Rio do Norte, lá, porque lá nós temos 7 loteamentos irregulares, naquela região tão pequena, mas nós temos 7. Em 2009, tá, só para a gente entender um pouquinho, o governo federal ele fez uma lei especificamente para a legalização fundiária. Só que claro que o município teria que se adequar à lei federal, que realmente ia ajudar, vai ajudar várias situações. Nós temos a maioria dos outros loteamentos que não tem área verde ou as ruas são muito estreitas, mas nessa lei que o governo federal fez, está lá desde 2009, só não me recordo agora o número dela, até tem esse material no meu gabinete, que ela isenta para o município conseguir legalizar a área verde, que isenta as ruas, pode ser no mínimo com 5 metros, as dívidas inclusive também, ela isenta. Tá, claro que tem que ter uma lei, que tem que passar pela Câmara de Vereadores, mas também ela consegue fazer isso nessa lei do governo federal de 2009. Então, essa lei ela ajuda a legalizar. Realmente o que a gente precisa é um empenho do poder público em tentar resolver essas situações, porque hoje nós temos mais de 100 loteamentos irregulares, que se tu pegar, a maioria deles são coisas simples para se resolver, não é difícil para se resolver, mas é que nem a gente sempre fala, tem que ter, correr atrás, buscar soluções, porque a lei está dizendo que a gente pode fazer, então vamos tentar se adequar a essa lei para tentar resolver, porque realmente já passou 3 anos e a gente não conseguiu ter muitos avanços. Em relação aos 3 loteamentos lá do seu Alcebiades, o Pedro Flor e Doris Becker, esse loteamento já foi medido todo, já estão inclusive algumas situações mínimas, mas já estão na mão do juiz, inclusive hoje faltou alguma documentação e hoje foi mandado, inclusive já foi mandado para o juiz hoje, porque eles queriam até hoje resolver esses 3 loteamentos para realmente liberar, porque fora nós aqui, moradores, cobrando, o próprio juiz também, ele quer essa documentação já para estar liberando esses loteamentos. O juiz. Tá? Isso, quem está cuidando dos 3 loteamentos do lar legal é o juiz de Joinville. Tá? Ele que está cuidando, ele que vai decifrar esses loteamentos que é do lar legal, tá? Esse programa do lar legal, que são os 3 lá do Santo Antônio lá, tá? Esses aí já estão na mão do outro, até que faltou alguma documentação, mas já foi mandado, inclusive eu estava ontem conversando com o Chico Alves, lá com o Francisco Alves e com o Adilson, que a taça está de férias, faltou alguma documentação, mas eles enviaram isso hoje para lá para estar batendo martelo nesses 3 loteamentos, tá? Agora vai depender realmente do juiz em fazer o despacho. Obrigado. Continua aberta a ordem do dia.
Informo que as matérias constantes da ordem do dia analisadas pelas comissões permanentes receberam pareceres favoráveis. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Temos em discussão e votação as seguintes matérias. Temos em votação única o projeto de resolução número 23 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de resolução número 23 de 2015, votação única, autora, mesa diretora, autoriza chefe de gabinete a participar de curso. Está em discussão o projeto de resolução, em votação. Dou por aprovado o projeto de resolução número 23 por 9 votos favoráveis. Temos em segunda votação o projeto de lei número 124 de 2015. Projeto de lei número 124 de 2015, segunda votação, autor executivo, denomina Unidade de Saúde da Família de Dr. Érico de Castro Alves Jacobson, localizado no bairro Jaraguá 84. Em discussão o projeto. Em votação. Dou por aprovado o projeto de lei número 124 por 9 votos favoráveis. Temos em segunda votação o projeto de lei número 130 de 2015. Projeto de lei número 130, segunda votação, autor executivo, oficializa e retifica vias de circulação extraurbanas, JGS. Está em discussão o projeto. Em votação. Dou por aprovado o projeto de lei número 130 por 9 votos favoráveis. Temos em discussão e votação o requerimento número 28 de 2015. Requerimento número 28 de 2015. Convida para participar de sessão o Tenente-Coronel Rogério Vonk e o Tenente Antônio Benda. Autor do requerimento, vereador Jair Pedri. Está em discussão o requerimento. Em votação. Dou por aprovado o requerimento por 9 votos favoráveis. Temos em discussão e votação as seguintes indicações. Indicação número 400 de 2015, referente iluminação pública, vereador Ademar Braz Winter. Indicação número 401 de 2015, referente iluminação pública, vereador Ademar Braz Winter. Indicação número 402 de 2015, referente trânsito, vereador Ademar Braz Winter. Indicação número 403 de 2015, referente redutor de velocidade, vereador Josimar dos Santos de Lima. Sério, gente boa, né? Indicação número 404, 2015, referente trânsito, Jefferson Luiz de Oliveira. Gente boa eles.
Indicação número 408/2015, referente Bocas de Lobo, vereador Jefferson Luiz de Oliveira. Estão em discussão as indicações. Vereador Jefferson. Senhor presidente, senhores vereadores, essa indicação é na rua Luiz Espésia. Ela era uma rua particular, na verdade, onde ela se tornou pública. E de lá para cá ela não vem sendo, né, diretamente cuidada, a fiscalização nela, até a rua está boa, mas as bocas de lobos estão tampadas. E também foi pedido um guarda-reio nessa parte da rua. Por quê? Porque quando há enchente ali por perto do Espésia, o desvio de tráfego é por ali. E ali tem vans que passam com escolares também, e é onde que, para passar 2 veículos, adianta um pouquinho, Elisapel. Aí, se vocês verem lá, tem um em cima da calçada. Então, quando pega veículos maiores ali, também tem um pouco de risco de, quem sabe, ela poder ir pelo barranco ali abaixo. Então, é um pequeno pedaço que pode ser colocado um guarda-reio, e também a melhoria das bocas de lobos, ali que está com problema, que necessita, né, de um reparo, e a administração já foi procurada, né, não, falaram que iam fazer, não foi atendido, e por isso um morador dali veio me procurar e pediu para que a gente fizesse essa indicação para ver se eles tomem alguma providência contra a situação. Obrigado. Continue em discussão as indicações. Em votação. Vinta. Dou por aprovadas as indicações por 9 votos favoráveis. Nada mais havendo na ordem do dia, está livre a palavra. Vereador Arlindo Rincos. Senhor presidente, vereadores, aos munícipes, novamente, boa tarde. Quero aproveitar esse momento, 10 minutinhos que me cabe, mais uma vez, lendo o jornal, um outro jornal da cidade, aonde que me chamou a atenção. O título foi Viu e não gostou. Lendo ontem, então, o jornal, eu vi essa pequena chamada ali e me chamou a atenção. Aí eu fui ler. Então, primeiro quero destacar a edição de ontem do jornal O Correio do Povo, na coluna plenária comandada pelo hoje jornalista Celso Machado. Saiu uma nota sobre o episódio que ocorreu na visita do governador Raimundo Colombo, aqui na nossa cidade, no último mês de junho, esteve aqui. E naquela oportunidade, ao passar pelo bairro Nereu Ramos, para prestigiar a comunidade, o turismo religioso, do saudoso Padre Alísio, que hoje, inclusive, tem a missa dele na igreja, às 19 horas, e agora à tarde, às 15 horas também. Ele passou em frente à escola Euclides da Cunha. E não gostou a ver a situação estrutural daquela escola, a estética. A escola realmente não está em boas condições, em boa aparência, realmente faltando a pintura, faltando, muitas vezes, o piso descolado na sala de aula. Nada bonito de se ver, realmente, aquela escola. Aonde que eu leciono e eu sei como que está a estrutura e as condições daquela escola. Pois bem,
Desde quando nós assumimos a vereança, desde janeiro de 2013, comecei a elaborar os primeiros projetos, tenho solicitado, sentando com as autoridades competentes, as suas representações, para que a gente pudesse conseguir levar algumas melhorias para as nossas escolas de Jaraguá do Sul. Não posso falar, em geral, temos de reconhecer que na Euclides da Cunha nós tivemos apoio da APP, da comunidade, conseguimos aquele aparelho VR que era pedido já há muito tempo, e juntamente com algumas autoridades aqui da cidade que lutaram também para a gente conseguir. E hoje é uma realidade. Hoje as salas todas possuem ar-condicionado e realmente trazendo um conforto para os quase 800 alunos que estudam naquela escola, que realmente era muito complicado. Eu sempre achei que essas informações passassem sempre pela Secretaria de Estado. Afinal de contas, os projetos sempre dependem de aprovações e outras burocracias, mas, pelo jeito, só ficou no papel, né? Todos os pedidos que nós fizemos. Mas espero agora que, com a reportagem, como diz a reportagem, o projeto seja materializado. Mas espero também que a Euclides da Cunha, em especial, realmente, com o pedido do governador, consiga ter essa pintura, porque é uma das escolas mais antigas da cidade. Hoje faz 66 anos. Então, é uma escola que precisa passar por uma reforma, uma repaginada. Então fica aqui o registro, a importância dessa melhoria, e que pena que vimos apresentar uma escola assim, que o sistema não fosse tão lento, tão burocrático, talvez teria uma escola com qualidade, uma escola hoje do Estado funcionando a internet, que o professor pudesse fazer a chamada online. Hoje, realmente, o professor, para trabalhar na sala de aula, precisa levar o seu notebook, porque as escolas não estão preparadas para fazer a chamada online. É um caso, eu levo meu notebook. Mas, independente de levar o material, levar o aparelho de casa, ele não atende, porque não tem nas salas internet. Uma internet capaz de o professor fazer a chamada, fazer o registro do conteúdo trabalhado na sala de aula. Nós temos outras escolas aqui, a vereadora Natália, o professor Amarildo também, lutando por outras escolas. Eu vou dar um exemplo da Valdete Piazeira, nós estivemos lá semana passada, realmente a gente foi pego pelos professores lá, para que realmente seja atendido. Desde a última enchente ali, nada se foi, segundo a informação dos professores, nada foi feito naquela escola, nada. Então precisamos buscar essa melhoria. Outro exemplo aqui, na Câmara.com, foi trazido pelos alunos da Escola Alvino Tribés, buscando, é a única escola, né, vereadora Natália, que nós temos em Jaraguá do Sul, estadual, que não temos o ginásio de esporte. Então nós estamos buscando, estamos indo nas autoridades, lutando para que a gente realmente busque essa qualidade que a gente quer. Muitas vezes estão pensando em fazer escola integral, mas não dá a mínima condição dos professores atuarem. E agora, vendo o jornal também, talvez mais uma paralisação dos professores do Estado. Então isso é preocupante porque não conseguiram nem recuperar as aulas da última greve que tiveram há poucos dias atrás. E os alunos ficam onde? Então me preocupo que as autoridades devem se preocupar. E agora, com a chamada do próprio governador, então esperemos que realmente a gente tenha uma estrutura um pouquinho melhor nas escolas, que possamos ter condições dos professores trabalhar. Então eu quero deixar esse registro que me chamou muita atenção. Então digo que o trabalho que a gente está fazendo é nesse sentido, e é um trabalho então reconhecido por algumas autoridades, em 2 jornais diferentes. O que nós estamos buscando desde o início aqui
e hoje apresentado nos jornais da nossa região. Então é um trabalho bastante efetivo. Eu quero só agradecer esses dois órgãos, esses dois veículos que fazem essas coberturas, e é dessa forma aí, é dessa forma que nós vamos trabalhar, buscando a melhoria da qualidade do ensino, melhoria de nossa cidade de Jaraguá do Sul. Muito obrigado. Continua aberta a palavra livre, vereador João Fiamucim. Senhora Presidente, vereadores, comunidade e imprensa, tem algumas colocações, esses 10 minutinhos, vamos ver se a gente consegue. Sobre a greve até que o vereador ali está colocando, a Celesc também vai entrar em greve, tá? Podemos esperar, acho que para o dia 20 ou 21, acho que também entra em greve, tá? Também órgão estadual. Passou e não viu, acho que é bem interessante, né? Passou e não viu, então se ele passasse em todas as escolas, então, coitado do nosso governador, né? Nosso não, porque eu não votei nele, né? Mas, enfim, governador, né? Inclusive, foi inaugurar a escola lá ali no Floriano, eu, inclusive, nem estava aí, não participei, mas todos os investimentos que era para ser feito do governo do Estado em relação à escola não foi feito, tá? Foi inaugurado a estrutura física, o prédio, mas a parte do governo do Estado, que eram as carteiras, bebedouro só tem um, que era, inclusive veio emprestado de outra escola, as carteiras são velhas, então todos os recursos que eram do governo estadual não foi feito nada, inclusive naquele dia lá estava o pessoal do CIENTE, estavam alguns alunos se mobilizaram lá, fizeram alguns cartazes pedindo que o governador fosse nas salas dar uma olhadinha como é que estava as salas, e os pessoal que estavam aí, não vai porque ele tem outra agenda, mas infelizmente então ele também não queria ver, porque se ele fosse realmente interessado em verificar, ele tinha escutado os alunos e tinha ido até lá na sala verificar que o investimento do Estado em relação às carteiras, às outras demandas não foi feito. Falando também um pouquinho, voltando àquele assunto que nós debatemos aqui antes sobre o lar legal, sobre os loteamentos irregulares, realmente até o vereador Josemar não está mais aqui, mas ele tem razão mesmo. Infelizmente se começa a legalização quando se ganha a prefeitura se elege, vai lá, monta uma equipe, se começa a legalização, infelizmente a outra equipe que chega não dá continuidade naquele serviço, infelizmente se perde tudo, o pessoal mesmo, lá onde é que eu moro também, a gente sempre, na época das suas número 2, a gente sempre, não, João, só falta área verde, se consegue área verde, aí, tu vê, só faltava, conseguiu área verde, perdeu a eleição, voltou tudo de novo, isso em 2000, quando o Moacir era prefeito. Até hoje, não conseguiu se legalizar, porque é um loteamento que tem todas as estruturas que tem que ter, todas as estruturas. Então, realmente, o que falta, que a gente percebe, que teria que realmente envolver mais a setor de promotoria pública em relação a esse tipo de situação, porque eles têm uma conversa que a gente já teve, inclusive, aqui, no início do nosso mandato, ele falou que ele segue o que a lei exige. Então, se é o que ele sabe que a lei exige, então se eu até comentei, mas se pegar então a resolução do governo federal, dá para se legalizar praticamente todos. Eu falei, se monta-se a lei, então, se monta-se a lei que a gente podemos sentar e estar resolvendo isso, mas a gente também não consegue entender o porquê que até hoje também a gente não conseguiu ter esse avanço em Jaraguá do Sul em relação a essa lei do governo federal que facilita a legalização de muitos lotes e o município também se deixa de se arrecadar os seus próprios IPTUs por não estar desmembrando, cada um pagando o seu, e fica tudo para o loteador, aí a gente sabe que também o valor é alto, ele também vai deixar de pagar, e quem perde é o município. Se a gente pegar hoje só o loteamento Cibite de Souza, a dívida deve passar de 500 mil. Tá? E como é que se vai se pagar isso? Não vai ter como se pagar, os moradores não vão ter condições de estar pagando isso, e o proprietário, inclusive, agora também até faleceu, então fica-se essa dívida se empurrando. Nessa situação toda, talvez, nessa sensibilidade até do governo federal, que não deve só isso
não deve ser um problema somente de Jaraguá do Sul, deve ser do país, que fez essa lei para estar facilitando esse tipo de situações, porque até lendo algumas matérias a gente sabe que tem estados que 80% dos seus lotes, do seu estado, são irregulares. Então, nesses estudos que se fez essa lei, que é para facilitar realmente a legalização. Esperamos que se tenta se fazer essa lei, que se senta com o promotor, até acho que ele deve estar aqui, acho que dia 20 ou 22, numa reunião com os vereadores. Acho que nós poderíamos, nós como legisladores, estar até levantando essa situação com o promotor, para ver se conseguimos achar uma solução para esses loteamentos irregulares que nós temos em Jaraguá do Sul. Então, uma parte, vereador. Vereador, obrigado pela parte. Eu sugiro até que comece a surgir por parte do governo municipal uma vontade de interagir com esses proprietários, mas, acima de tudo, fazer com que uma anistia sobre essas dívidas venha a ocorrer e que passe por essa casa. Porque se a gente for esperar para esse pessoal quitar todas essas dívidas, não vai ocorrer. Então, eu acho que é muito melhor a gente anistiar agora e depois ter tudo organizado e poder estar cobrando com justiça, com clareza, do que deixar o Deus dará. Sim, essa também é a minha opinião. Eu acho que é a opinião de todos os vereadores, acho que é unânime em relação a isso, né, de querer-se para cá alguma lei, alguma justificativa para a gente estar aprovando e estar dando um avanço realmente, tentando organizar o município de Jaraguá do Sul. Obrigado. Vereador Pedro Garcia. Questão de ordem, senhor presidente. Dado já poderia ter falado, se pronunciado e também deixo para a próxima sessão. Obrigado. Obrigada, vereador. Concluídas as manifestações dos senhores vereadores, agradeço a presença de todos, encerro a presente sessão e convoco sessão ordinária para o dia 22 de setembro de 2015, terça-feira, no horário regimental. A todos uma boa tarde.